deixou a desejar, né? Você olha o primeiro tempo, o Flamengo foi superior, e é isso que eu vejo, cara, quando a gente analisa aqui, é um Flamengo distinto, de um primeiro para um segundo tempo, muito diferente, né? E, pô, isso não é bom, cara, isso não é legal, né? Isso não quer dizer que o Flamengo tá horroroso, tá péssimo. Só um minutinho, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. Professor. Pelo primeiro tempo, o Flamengo deixou a desejar, né? Você olha o primeiro tempo, o Flamengo foi superior, e é isso que eu vejo, cara, quando a gente analisa aqui, é um Flamengo distinto, de um primeiro para um segundo tempo, muito diferente, né? E, pô, isso não é bom, cara, isso não é legal, né? Isso não quer dizer que o Flamengo tá horroroso, tá péssimo, que, nossa, o Flamengo tá caindo, não, o Flamengo é líder do campeonato, com justiça, mas poderia estar um pouquinho mais tranquilo, que eu vejo, né? Por tudo que tem, estrutura, jogadores, né? A parte financeira muito bacana. E você vê um primeiro tempo e quando você vê o segundo tempo, tem uma distância muito grande. O Flamengo no primeiro tempo, na minha opinião, podia ter acabado 3-0. Aí você dá 3-0, você faz um segundo tempo do jeito que o Flamengo fez, você até poderia admitir, falar, os caras deram uma segurada, já tem jogo quarta-feira agora, da Libertadores, você entenderia, mas não foi o caso. O Flamengo fez 1-0, né? Perdeu algumas oportunidades no primeiro tempo, e volta para o segundo tempo meio devagar, né, Léo? Meio lento e tal, e a coisa não acontece. Aí, quando você perde a intensidade e o adversário coloca intensidade, até você se reajustar, porque tiveram as trocas do Felipe, são outras ideias, são outros jogadores, e aí você tem que se reajustar. E o adversário, cara, que não é um adversário de bobeira, é um adversário bem treinado, um adversário que tem uma qualificação, não é nenhum fenômeno, mas é um time muito bem treinado. Se olha para o campo, você vê um time bem treinado. O primeiro tempo, o Flamengo consegue tirar o jogo do Mirassol, pressionando, jogando em cima do Mirassol o tempo todo, já no segundo tempo não faz a mesma ação. E aí você começa a passar por dificuldade, né? Porque você tem 1-0, aí você fica naquela dúvida, né? Vou para frente, eu seguro 1-0, vou para frente, eu seguro 1-0, e aí você fica no meio termo. O Felipe começa a fazer as trocas, a coisa não sai a contento, e dentro do jogo você olha assim, caramba, o Flamengo venceu, mas flertou com um empate no segundo tempo, que o Mirassol estava rondando a área do Flamengo o tempo todo. Faz parte, faz parte. Agora, o grande problema, Léo, que eu vejo, né, que pensando na sequência, é que isso não foi só nesse jogo de sábado. Isso já vem acontecendo. Então, é essa análise que é feita. Isso não quer dizer que o Flamengo está horroroso, que o Flamengo está péssimo, pô, que time horroroso. Não, não é isso. Mas um time mais equilibrado entre o primeiro e o segundo tempo para manter. Você pode até manter 1-0, né? Mas tendo padrão, tendo posse, não foi o que aconteceu. Ficou um jogo de trocação. Flamengo ia, eles iam, Flamengo ia. Então, esse não é um jogo bom para o Flamengo. Aliás, esse não é um jogo bom para ninguém, né? Você está o tempo todo flertando, né, com o perigo do adversário fazer um gol em você. Mas, cara, espero que o Felipe ajuste. Vamos pensar que, pô, acabou de ser eliminado no jogo da quarta-feira e vem para um jogo sábado, já tem uma Libertadores. Talvez a cabeça dos caras fale, pô, já está 1-0, vamos dar uma segurada, vamos dar uma controlada. Não deve acontecer? Claro que não. É normal? É normal. Acontece, porque são muitos jogos. E a parte mental, ela é pressionada também. Enfim, cara, tomara que seja por aí, porque o Flamengo tem muita qualidade, tem muitos jogadores, alguns jogadores ainda como o Saul, né, vai entrar em forma, nitidamente ele não tá em forma, enfim. É um time muito bom, um plantel muito bom, e tomara que o Felipe consiga ajustar essa diferença que vem acontecendo, e não estamos falando só do Mirassol, não, né? O Flamengo tem tido isso. O Felipe eles consiga ajustar um equilíbrio maior entre o primeiro e o segundo tempo, para que o Flamengo tenha um pouquinho mais de tranquilidade nos seus jogos. E como é que vai, não é segurar o resultado, mas ter consistência do primeiro para o segundo tempo da mesma forma. Boa, boa, professor, bacana, né? Deixa eu só seguir aqui, né, a nossa resenha, né? Tem uma mensagem aqui do nosso amigo, a gente não tem problema em colocar as mensagens, né, diferentes, não, enfim. O nosso camarada Mouzinho, né? Deixa eu só aqui, ó. Pronto, aqui, vou colocar aqui, ó. Bom dia! Vocês reclamam demais. Time líder ganhando e vocês pedindo espetáculo. Até a enquete é tendenciosa, né? Não, não é tendenciosa porque, na minha opinião, né? E aí eu respeito a sua opinião, é um trabalho que pode melhorar. É um trabalho bom, mas que pode melhorar muito, tá, Mouzinho? Então eu respeito a sua opinião, né? E você tem que respeitar as nossas opiniões e opiniões até que são bem parecidas ou iguais às nossas, né? Então, até por isso que eu estou colocando a sua mensagem. Então, assim,
Isso que o professor falou, eu até falei no BTB, na Litoral News, na transmissão no Maracanã no sábado. Equilíbrio. Porque se você pegar uma equipe forte, né, você tem um primeiro tempo muito bom. Viu ontem o Cruzeiro, diante do Santos? O que aconteceu? Né, uma equipe até muito mais frágil do que o Mirassol hoje, coletivamente falando da equipe do Santos. E conseguiu vencer o Cruzeiro. Né, por quê? Teve ali um Guilherme com muita capacidade, fez o primeiro gol, né, depois achou passes com muita qualidade também para o Cabadeiro, que fez o segundo gol. Né? Então, projetando um Flamengo intenso no primeiro tempo, não matando, pegando o adversário que tem uma capacidade boa de criação e principalmente de letalidade na frente, é um Flamengo que vai ficar no meio do caminho, não tenho dúvida, não tenho bola de cristal para prever isso, mas projetando enfrentamentos pesados como esse do Internacional do meio de semana, o Flamengo não vai ficar flertando com a derrota que quase aconteceu contra o Ceará se tivesse um pouquinho mais de qualidade no meu entendimento, no jogo lá no Castelão. Né? O jogo contra o Mirassol é a mesma coisa. Se tivesse um pouco mais de qualidade o Mirassol, teria empatado o jogo. O Mirassol empurrou o Flamengo para trás. Né? Então, não é a questão de cobrar espetáculo sempre, mas também não dá para ficar jogando de forma desequilibrada sempre. E nos últimos jogos, para mim, há o desequilíbrio. Jogo contra o Atlético, muito abaixo. Depois veio o jogo contra o Ceará. O segundo jogo, que fez um bom primeiro tempo, e o segundo tempo abaixo. E, novamente, contra o Mirassol, se repete isso. Né? Então, se você não buscar o equilíbrio, vai ficar muito difícil de você conquistar os objetivos. Essa é a minha opinião. E esse elenco do Flamengo, com todo respeito, Mouzinho, tem que jogar, né, de forma plástica no meu entendimento. Não é uma equipe mediana. Não foi formada para ganhar de 1-0 só. Né? O Felipe sabe muito bem disso. Os outros treinadores que passaram pelo Flamengo sabem muito bem disso. Eu quero muito mais desse Flamengo. Agora, se você, né, está satisfeito com o futebol de 1-0, o Flamengo joga bem o primeiro tempo, o segundo tempo não, tudo bem, eu respeito. Mas aí eu quero também que você respeite as nossas análises. Não tem nada de tendencioso. Aqui é uma análise nossa. Se você não concorda, beleza, bacana, sem problema. Zero problema em relação a isso. Agora não vem falar que é tendenciosa. Eu analiso como bom, mas pode melhorar. E muito. Né? Principalmente coragem do Felipe Luiz para fazer as trocas. Melhores leituras do Felipe Luiz para entregar um Flamengo mais consistente. Entendeu? Então, volto a dizer, com o elenco que o Flamengo tem que jogar muito mais. E se continuar com esse desequilíbrio, não tem bola de cristal. Depois você me cobra. Não vai vencer o Campeonato Brasileiro e também não vai vencer a Libertadores. Até porque o equilíbrio faz parte de equipes realmente que buscam, né, os títulos. Né? E se o Flamengo tiver desequilibrado, vai viver da individualidade, um jogo aqui, outro jogo ali, e às vezes a individualidade não entra, né? Então, de certa maneira, esse equilíbrio, né, de certa maneira, ele tem que existir no meu entendimento, professor. Mouzinho, nós não estamos, se você olhar, nós não estamos reclamando. Reclamar aqui é chegar aqui e começar a falar que só tem coisa ruim. E não é isso que a gente está falando, a gente está tentando buscar uma melhora de um equilíbrio do rendimento. Como o Léo falou muito bem, o Flamengo vem desequilibrando. O Flamengo perdeu um jogo no Maracanã para o Atlético Mineiro, e quando o Flamengo sai, na minha opinião, ele saiu por essa derrota no Maracanã. Né? E o Flamengo ali não fez um jogo bom. Aí foi lá para Minas, fez um primeiro tempo bom, no segundo tempo o Flamengo foi pressionado pelo Galo, né? Acabou 1-0 e foi para os pênaltis, acaba saindo nos pênaltis. Agora, se eu olhar só a colocação, número de gols feitos, número de gols vazados, está tudo lindo e maravilhoso. Eu tenho que olhar para o campo. E a nossa análise aqui é no campo. Então, a gente não está reclamando, a gente está fazendo uma análise do que vem acontecendo. Né? Você pode não concordar, está tudo tranquilo, está tudo bom, cada um tem a sua forma de ver o futebol. Né? Eu procuro analisar muito o campo, olhar dentro do Flamengo, se olhar um Flamengo. Com todo respeito ao Mirassol. Mas o Mirassol é terceiro, quarto, quinto, está fazendo uma campanha maravilhosa? Ok, mas eu olhando mesmo assim o time do Mirassol e o Flamengo, o time do Flamengo e as trocas que o Flamengo tem possibilidade de fazer, é muita diferença. E principalmente dentro do Maracanã. Novamente a torcida foi ao Maracanã, encheu o Maracanã. Isso tem um peso, cara. E o Flamengo tem que saber utilizar isso. E eu vejo hoje um Flamengo. O Flamengo que a gente tanto fala aqui por tudo que tem, é um Flamengo do primeiro tempo. É um Flamengo do primeiro tempo com o Atlético Mineiro, é um Flamengo do primeiro tempo contra o Mirassol. Manter esse equilíbrio, entendeu? E o Flamengo não está mantendo. E aí o que acontece? Mesmo você vencendo, mesmo você tendo pontuação, você acaba ficando sem um conteúdo e um contexto bacana. E ali na hora H,
você pode ser surpreendido. Então, é mais equilíbrio, não é espetáculo. A gente não quer que o Flamengo dê espetáculo toda hora, mas tem um jogo mais consistente durante os 90 minutos. Boa, boa. Meu camarada Luiz, né? Léo, sua opinião é jogar a torcida contra o Felipe Luiz. Pô, Luiz, me desculpe, irmão. Me desculpe, eu estive ali dentro, né? Então, jogar a torcida contra o Felipe Luiz, não. Se o torcedor não tem opinião própria, a culpa não é minha, né, Luiz? A culpa não é minha, né? Eu tenho a minha opinião, eu dou a minha opinião e respeito a sua. Ah, agora, se um torcedor se deixa se nortear pelo que eu falo, tá errado, meu camarada. Tá errado, totalmente sem personalidade. Eu tenho personalidade suficiente para criticar dentro de campo. Você não vai me ver criticando a pessoa Felipe Luiz. Eu tenho o maior respeito, até porque eu estive ali dentro. O professor esteve ali dentro, ainda está em atividade. Tá? Então, a minha opinião eu dou fundamentada aqui no campo. Ele pode não concordar, você pode não concordar, mas diz respeito, jogar o torcedor, quem sou eu para jogar o torcedor contra o Felipe ou qualquer que seja o outro treinador? Agora, se o torcedor não tem personalidade, a culpa é minha? Te faço essa pergunta, a culpa é minha? Se você me deixa se levar pelo que eu falo, a gente está trocando uma ideia aqui. É uma resenha, você pode concordar e você pode discordar. Zero problema em relação ao nosso camarada Mouzinho mandou uma mensagem aqui, de repente ele discorda. Zero problema. Agora vem com esse papo de jogar a torcida. Me desculpa, meu camarada. Uma hora dessa de manhã, 7h52 da manhã, tá de brincadeira. Me desculpa, com todo respeito, meu camarada. De verdade mesmo. Se não tem personalidade para impor a sua opinião, tá difícil. Aí fica complicado, né? Aí fica muito difícil, fica muito complicado. Dá um bom dia pro meu camarada Valdivino Soares, meu camarada Jackson Durão, enfim, toda essa rapaziada que tá aí com a gente. Minha amiga Debinha também tá aqui com a gente. Muito bom dia. Já somos aí mais de 100 aparelhos conectados. Eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva, compartilhe também, ative a notificação do sino. É muito importante para o nosso crescimento contar com o apoio e a participação de todos vocês. E só lembrando, aqui a gente é uma resenha, galera. Fica à vontade para concordar, para discordar. Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Nos ajude a chegar a 14 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Saudações. Até a próxima.